conta uma coisa. Já aconteceu na sua vida alguma situação que você busca a resposta em todos os lugares e não consegue achar? Você conversa com médicos, você conversa com amigos, você pensa em soluções, você tenta racionalizar, você busca na internet, na inteligência artificial e muitas vezes não vem essa resposta? Eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito que quando a gente procura resposta em todos os lugares e não acha, e acha que se não tem solução, é porque muito provavelmente essa resposta não está na frente da nossa visão. O que é isso? Parece que eu estou falando de algum assunto muito estranho, né? Como assim não está na frente da nossa visão? Nem tudo os nossos olhos conseguem ver. Muitas coisas o nosso corpo consegue sentir. E eu estou falando de energia, eu estou falando de espiritualidade. E eu não vou falar aqui sobre religião, até porque se alguém que me conhece há mais de 5 anos, mais de 4, 5 anos, e me vir gravando esse vídeo aqui, talvez não me reconheça. Eu sou um cara que não tive formação religiosa, diferente da minha esposa. Ela teve uma formação católica muito forte. Eu não tive, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não tive formação religiosa. Mas quando eu entendi e compreendi o conceito de espiritualidade, a minha vida começou a mudar. Ao mesmo tempo, apesar de ser um cara que não teve formação religiosa, eu sempre tive na cabeça que eu não posso formar opinião sobre nada sem ter experimentado aquilo. E foi assim que eu cheguei, né? Na verdade, não foi assim que eu cheguei. Como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso quando algumas coisas estavam acontecendo na minha vida e eu não estava encontrando respostas. E tentava os caminhos A, B, C, D, o alfabeto inteiro e não achava a resposta. Foi quando eu comecei a me conectar com a espiritualidade. E como é que foi esse caminho? Eu tenho, não é nem dificuldade de falar sobre isso, mas eu tenho um respeito muito grande com isso, porque isso transformou a minha vida e a da minha família. E você deve estar se perguntando, Rodrigo, por que você está falando sobre isso num canal sobre autismo? E eu vou te responder essa pergunta com uma frase. Muitas das supostas crises da minha filha foram completamente paradas com uma simples oração. E mais uma vez, eu não estou falando sobre religião. Eu sou um cara que até bem pouco tempo atrás eu falava que não sabia nem rezar. Mal sabia eu que já sabia, mas eu não sabia. Achava que não sabia. E me aproximar de Deus, cuidar do que está à minha volta, cuidar das energias da minha casa, mudou completamente a minha vida. Como é que isso tudo aconteceu? Eu comecei a perceber a sensibilidade da minha filha, a sensibilidade dela aos lugares que a gente estava, aos pensamentos que a gente tinha, às pessoas que frequentavam a nossa casa, e comecei a perceber que muitos dos desconfortos, momentos mais nervosos ou considerados crises, tinham alguma relação. E vou contar para você alguns desses casos aqui. Alguns deles relacionados com ambientes que têm qualquer tipo de vício ou de entorpecente, como bebidas e cigarros. Eu não estou falando de lugares de submundos, não. Estou falando de bares, estou falando de churrascos, ambientes que eram muito comuns para a gente, por exemplo. Eu bebia, sempre bebi socialmente. Hoje eu entendo o quanto a energia da bebida incomoda a minha filha. E eu já pude ver, ninguém me contou, eu senti na pele,
Lugares que a gente ia, às vezes um churrasco de amigos, ela se sentia mal. Eu já vi na piscina do condomínio do prédio, quando tinha bebida, minha filha não ficava. Eu já vi que muitas vezes, se eu tivesse num dia mais triste ou com pensamentos de energia baixa, pensamentos ruins, aquilo afetava o estado de espírito, não só o meu, da minha casa. Tem mais de 10 anos. Na nossa casa a gente não consome notícias. Não sei se você já parou para reparar num canal de notícias. Mas se você abrir qualquer um deles, você vai ver que as principais notícias todas têm uma conotação muito negativa. E quando a gente passa a consumir aquilo, a gente traz parte dessa carga para a nossa vida também. Então o que eu estou falando aqui é sobre se conectar com a espiritualidade, é sobre cuidar do ambiente que você frequenta, é sobre cuidar dos seus pensamentos, é sobre cuidar dos seus hábitos, é sobre cuidar dos lugares que você acessa, é sobre cuidar das pessoas que acessam os seus lugares. E quando eu falei da oração, é mais uma coisa que eu faço questão de compartilhar com vocês, porque eu confesso que eu já pedi perdão a Deus por isso, porque há muitos anos atrás, quando falavam de religião, eu falava que não era algo que eu gostava, porque eu não tenho vergonha de falar isso hoje, não, porque trazia uma submissão muito grande. E hoje, como eu me arrependo de ter pensado assim, ter demorado tanto tempo para entender o amor de Jesus, o amor de Deus, o quanto Ele sempre está no comando e o quanto a gente se entrega e confia no comando dele, é onde as coisas acontecem. E mais uma vez, eu falo isso com propriedade, eu falo isso pela mudança de jogo que a minha filha teve, que a minha família teve, por tudo que aconteceu na nossa vida. E hoje, quando eu falo que eu peço perdão a Deus, foi porque sim, essa submissão que lá atrás me incomodava, eu aprendi que é ela que faz as coisas acontecerem. E eu não sei em que momento da sua vida que você está ouvindo ou assistindo esse vídeo, mas eu quero te pedir que você se dê esse voto de confiança. Não é me dar o voto de confiança porque você mal me conhece, está falando por um vídeo, mas se dê o benefício da dúvida e tente. Tente cuidar de cada um dos pontos que a gente falou aqui. Tente se conectar na sua fé. Trabalhe a sua fé. Tente cuidar do ambiente que você está. Cuide da sua família. Faça a sua oração. Experimenta contornar uma crise com uma oração. Só experimenta, não precisa contar para ninguém. Só experimenta. Eleva o seu pensamento a Deus. Pede a Ele que reverta isso dentro da sua fé. Não é seguir a religião de ninguém. Só falo isso. Minha obrigação por tudo que a gente pôde evoluir, passar aqui e compartilhar isso com você. E se tudo que eu estou falando aqui para você ainda não faz sentido, eu pelo menos queria plantar essa semente. E se você acha que essa mensagem pode ajudar qualquer família, qualquer profissional, encaminha para eles, faça com que eles pensem nisso também. Eu já vi muitas vezes terapeutas de sucesso que estavam tentando fazer qualquer intervenção com a minha filha, não terem a menor conexão com isso, e ela só estava tendo uma interação espiritual. E meu objetivo aqui não é te convencer a nada, não é falar A ou B, é compartilhar a minha história e garantir para vocês
os resultados que nós tivemos na conexão com a espiritualidade e convidar você a se abrir para isso, para tentar isso e oferecer isso para você e para sua família. E se esse vídeo ajudar a uma pessoa, a uma família, a uma criança, a missão já está cumprida. Eu estou aqui para isso, para te ajudar, com a nossa experiência, com tudo que a gente aprendeu. Obrigado por assistir até aqui. É um prazer poder ajudar, poder compartilhar a nossa história. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Fique com Ele. Até mais.